recordando juntos sobre a obra da cruz em nós. E o texto bíblico que me autoriza a dizer o que direi está registrado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, e nós vamos ler do verso 26 ao verso 31. Verso 26: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, nós encomendamos neste momento a condução deste serviço cultico. Dá a direção. Fala ao nosso coração. Toque-nos com teu Espírito Santo, vivificando o nosso espírito. Nós rogamos-te, Senhor. Rogamos-te que coroe este momento com a tua própria presença e assim mudemos no nosso rumo para manifestarmos a tua glória. Que durante esta semana percebamos que não somos mais os mesmos, porque a tua mão nos tocou, tua palavra nos impactou, o teu amor nos constrangeu, a tua paz nos equilibrou. Opera em nós, Senhor. Nós te rogamos, faça conosco aquilo que agrada ao teu coração. Nós te bendizemos por esta palavra. Amém. Irmãs e irmãos, a mim parece tranquilo que todos nós aqui neste recinto cultico sabemos da situação e circunstâncias pelas quais se encaminhava a igreja de Corinto. É sabido nos rincões presbiterianos que aqui, nesta igreja, comungam homens e mulheres dedicados ao ensino das Escrituras. Portanto, para mim, é tranquilo que, se não todos, a grande maioria aqui nesta aconchegante sala conhece o contexto existencial desta igreja de Corinto. Seguro nessa informação e buscando dissecar a medula da composição bíblica neste capítulo 1, o que me inspira no encargo desta manhã é que Paulo, tendo escrito essa carta para tratar dos problemas profundos e recorrentes naquela florescente igreja, ele, nessa carta, lustra o ensino que ele já havia ensinado sobre várias doutrinas específicas que ele, divinamente inspirado, entendia que os coríntios precisavam recapitular para vivenciá-las e incorporá-las no cotidiano individual e coletivo, para que tivessem uma vida civil de boa reputação, para que tivessem
uma vida cristã, agradável a Deus, para que testemunhassem proclamando a graça de Deus dada em Cristo Jesus, para que agissem com a mesma disposição mental no serviço cristão e com o mesmo discernimento sobre o bom propósito de Deus na vida da igreja. E então, dada a natureza do comportamento sórdido acerca do qual Paulo precisava confrontar aqueles crentes coríntios, ele pastoralmente inicia esta carta registrando gratidão a Deus pela graça demonstrada à igreja em Corinto. Isso é absoluto no capítulo 1. Apesar dos indigestos assuntos a serem tratados com aquela igreja, Paulo identifica aquela igreja como igreja de Deus. Paulo identifica aqueles crentes como santificados em Cristo e chamados para serem santos. Aliás, no capítulo 18, Deus já disse a Paulo: eu tenho muito povo nessa cidade. Vemos então que nesta saudação, Paulo compacta com aqueles crentes e compacta conosco nessa manhã o fundamento desta objetiva e definitiva condição em que se encontravam os crentes coríntios e que também todos nós que cremos em Jesus nos encontramos exatamente a condição de santificados em Cristo e chamados para sermos santos. Exatamente essa nossa condição, santificados em Cristo e chamados para sermos santos. Então, neste nosso enfoque, nós observamos que Paulo reconsidera com eles a mensagem da cruz. Paulo inculca a eles que essa situação de santificados em Cristo Jesus, que eles ostentam, é por causa do poder de Deus materializado na cruz. O Cristo crucificado, o serviço consumado na cruz, a morte de Jesus, proporcionou a eles o status de igreja de Deus, santificados em Cristo e chamados para serem santos. Não os santos que bem poderia perder para o Palmeiras hoje, mas santos porque perdoados por Deus, santos porque justificados por Deus, santos porque acolhidos por Deus, porque tornados famílias de Deus, porque libertados do império das trevas para serem cidadãos do reino de Deus. Santos. Paulo diz àqueles crentes, e repisa a nós nessa manhã, versos de 18 a 25. E aqui eu me utilizo de minha linguagem. Paulo diz: olha, andam dizendo por aí que o que aconteceu naquela cruz é loucura. Andam dizendo por aí que o que aconteceu naquela cruz é escândalo, é desonra, é afronta à lógica e raciocínio humanos. O Rei do Universo morrer, e morrer crucificado, é incompreensível à mente mais sábia e inquiridora que possa existir. No entanto, Paulo redargui para nós que somos a igreja de Deus, separadas por Deus em Cristo para sermos santos, para nós que somos os receptáculos da verdade de Deus,
Paulo diz que a mensagem da cruz é o poder de Deus. A mensagem da cruz é o poder de Deus. Irmãs e irmãos, a mensagem da cruz é o cerne do Evangelho. Não somente em razão do que a cruz revela sobre o pecado, mas pelo que a cruz revela sobre a graça salvífica de Deus, que veste a cada um de nós, que fomos chamados a crer com um manto de justiça. A maneira que Deus se utilizou para trazer a plena salvação aos seus filhos, resolver o problema do pecado, promover a libertação do cativo, foi entregar Jesus Cristo para morrer crucificado e com seu sangue lavar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Os que creem nesta palavra experimentam a regeneração, experimentam a redenção e passam a ter a mente de Cristo, passam a receber da vida de Cristo, passam a desfrutar da comunhão com o Senhor do Universo, são retirados das garras de Satanás e são colocados assentados nos lugares celestiais em Cristo e se associam às riquezas de Cristo na condição de cordeiros com Cristo. Irmãs e irmãos, John Stott registrou: a cruz a tudo transforma. Ela dá um relacionamento novo de adoração a Deus, uma compreensão nova e equilibrada de nós mesmos, um incentivo novo para a nossa missão, um novo amor para com os nossos inimigos e uma nova coragem para encarar as perplexidades do sofrimento. Que remédio! Os chamados para crer em Jesus, ao ouvirem sobre a cruz, percebem que a cruz não é nem escândalo, nem loucura, mas poder de Deus e sabedoria de Deus e vitória sobre a morte. Jesus conquistou a nossa vitória sobre o pecado, sobre a morte e nos trouxe a vida eterna. Como vocês cantam e as igrejas cantam ao longo dos tempos, a vitória é daquele que contemplar ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. Irmãs e irmãos, diante do que se constata com o serviço sacrificial de Jesus, nós devemos viver nossos dias como o povo de Deus e devemos viver como o povo do Evangelho e viver como um povo estandarte da fé cristã. Temos que aplicar o Evangelho ao nosso cotidiano. Temos que demonstrar essa realidade da mensagem da cruz no modo como vivemos. É assim que Paulo faz a evocação, verso 26. Reparai, pois, na vossa vocação. Reparai, pois, na vossa vocação. Olhemos para a cruz. Reflitamos sobre a mensagem da cruz e submetamo-nos a esta mensagem para que tenhamos um viver cristão que responda porque cremos, para que tenhamos um viver cristão que engrandeça o reino de Deus, para que tenhamos uma maneira de viver que modifique comportamentos, que modifique ambientes, para que tenhamos uma postura individual
sendo transformada pela renovação da mente, e assim, cada passo, iluminemos o mundo, e assim, cada gesto, salguemos a terra, como disse o Senhor Jesus. Correndo os olhos pela carta, nós percebemos que Paulo deixa entender que os problemas pelos quais a igreja em Corinto passava eram resultados diretos do menosprezo pela mensagem da cruz. Os problemas da igreja nos dias atuais está, em boa parte, relacionados com o menoscabo à mensagem da cruz. Irmãs e irmãos, não nos tornaremos homens e mulheres espirituais se não ouvirmos e crermos na mensagem da cruz. Não nos tornaremos homens e mulheres espirituais se não mergulharmos para dentro da obra da cruz e na revelação de Deus ampliarmos a nossa compreensão sobre o supremo propósito de Deus. Não suprimamos esta mensagem em nossas vidas. A palavra da cruz continua superior a tudo quanto possa ser criado ou inventado pelo homem. Continua superior a tudo quanto possa ser sugerido pelo iluminado Satanás. João nos adverte na sua primeira carta, capítulo 4, verso 6, que há um espírito do erro operante agindo em nossas mentes. E esse espírito busca nos conformar com os erros nos costumes, com as modificações dos tempos, com as alterações sociais, com as modificações legislativas, com as mudanças de comportamento social, em busca do conforto social, moral e espiritual. Vamos nos conformando com aquilo que inicialmente nos agredia nas diversas áreas da vida. Mas a despeito disso, da obra da cruz, irradia as mais intensas ondas de sabedoria de Deus para nós, filhos de Deus, para que possamos julgar os acontecimentos, discernir os tempos e despacharmos o espírito do erro para os quintos dos infernos. Reparai, pois, na vossa vocação. Reparai, pois, na vossa vocação. Nos instantes de nossas vidas conscientes, não importa o polo que vivenciemos, caminhando pelos 7 cumes mais altos do mundo, ou no fundo do poço na esperança mais atroz, recordemos sobre a obra da cruz em nós. Interiorizando-se pela senda do Calvário, auscultando a maviosa voz do Espírito Santo, inclinando como a espiga de trigo maduro diante do nosso soberano Senhor, nós nos conscientizaremos de que Cristo é tudo para nós. Cristo é tudo para nós. Ele é tudo do que precisamos. Ele é a videira verdadeira. Ele é o nosso bem maior. Somos propriedade de Cristo. Somos servos de Cristo. Somos os servos daquele que se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Verso 30. Por isso que Paulo brada no verso 30. Mas vós
sois dele. Com esta compreensão profunda, tremenda, da graça de Deus, no serviço realizado naquela cruz, Paulo chacoalha aqueles crentes e chacoalha a nós nessa manhã em que participaremos da mesa do Senhor. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Sim, nós somos de Deus em Cristo Jesus por causa da obra da cruz. Podemos ir à mesa do Senhor, participarmos da mesa do Senhor nessa manhã, exatamente com esta compreensão e sentimento. Vós sois dele em Cristo Jesus. Possamos participar da mesa do Senhor com a mesma realidade que ocupou a mente do poeta sacro Jorge Binar, que com tanta devoção compôs: sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Vamos cantar essa estrofe? Pois um dia, lugar, a coroa. Amém. Deus nos abençoe.